A decisão, né? Tem Fluminense e Vasco no Maracanã, ao vivo, no Sport TV, às 8h30 da noite. Primeiro jogo, você lembra, né? 2-1 Vasco. Deixa eu conversar com Camila Barbieri, né? Vamos começar falando de Fluminense. Tá no Maracanã, né, Camila? Tá chovendo no Rio de Janeiro. Informações do Flusão pra gente, que é o mandante dessa vez. É isso, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente. É interessante, né, que é o Maracanã, mais os dois jogos aqui, né? Primeiro mando na quinta-feira do Vasco e agora do Fluminense. Vasco que tem essa vantagem por ter vencido por 2-1, então o time do Zubeldia precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para já avançar direto à fase final. Uma vitória simples, né, por 1 gol só, aí leva a decisão para os pênaltis e traz aquela emoção louca para o torcedor. Maracanã que vai estar lotado, ingressos esgotados, a gente lembra que tem setores de torcida mista, o que é bem legal, né? Para esse jogo, um retorno importante para o time do Zubeldia, o Canóbio, jogador de velocidade, do lado esquerdo, né, que traz muito esse apoio também, ofensivo e defensivamente para o René daquele lado, retorna. Ele cumpriu suspensão no primeiro jogo e desfalcou o time. Agora, o Soteldo, que cumpriu essa função no primeiro jogo, esse desfalca o time, não estará à disposição, saiu do jogo, inclusive, no meio do jogo, sentindo dores no quadril. Um retorno importante para ressaltar também para o torcedor que tem muita expectativa é o Germancano, pelo menos entre os relacionados. Recuperado de uma lesão no joelho, não deve começar entre os titulares, viu? Mas pelo menos está nessa lista, né, Escobar? O Fluminense correndo atrás e o Vasco administrando vantagem nesse jogo, né, Camila? Pois é, importantíssima vantagem, né? A gente sabe que esses jogos de mata-mata da Copa do Brasil são muito intensos. Foi assim, inclusive, o segundo tempo do Vasco e dessa forma o Vasco conseguiu essa vantagem, né? Marcou 2 gols de forma rápida ali no segundo tempo para levar essa vantagem. Destacando que um jogador que foi muito importante nesse jogo, que marcou um gol, inclusive participou muito da construção do segundo gol, é o Ryan, jovem de 19 anos com 20 gols nessa temporada e que está de contrato renovado. Havia uma grande expectativa para o torcedor do Vasco em relação a isso. Desde julho, todo mundo, a diretoria do Vasco trabalhando para ter essa renovação e ontem o Vasco anunciou então que o Ryan estendeu esse vínculo até 2028. O vínculo antigo ia até 2026, então aí mais um tempo para o torcedor curtir o Ryan com multa rescisória, Escobar, de 500 milhões de reais. Outro destaque para a gente falar um pouco do time do Vasco, né, do Diniz, que vem a campo amanhã, é que o Piton segue fora na lateral esquerda, então o Pumita, né, o Puma Rodrigues, que é lateral direito, mas já está acostumado a cumprir essa função do lado esquerdo, deve seguir então para compor essa linha defensiva que tem os 2 zagueiros, Cuesta e Robert Renan, e do lado direito, Paulo Henrique, melhor lateral direito do Brasileirão, Escobar. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço para você. E agora vamos saber como é que está o clima dos torcedores. Vamos ver. 2 camisas e o mesmo objetivo, o bicampeonato da Copa do Brasil. Amanhã, um desses 2 rivais ficará pelo caminho. Tá 2-1, acabou o primeiro tempo, tem mais um tempo para decidir. Não tem nada, absolutamente nada ganho. Vamos pro segundo jogo, mais 90 minutos. É tudo ou nada. Tá tudo em aberto. É agora ou nunca. Eu quero ver Vasco e Fluminense. Semifinal, Copa do Brasil. Depois dessa vitória de quinta-feira, como é que tá o coração vascaíno para amanhã? Rapaz, é muita expectativa, viu? Tô sonhando com esse título. O Vasco faz muito tempo que não ganha um título e a gente tá muito esperançoso. O Ryan brilhou contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, brilhou contra o Fluminense agora pela Copa do Brasil, fez gol de empate, participou da jogada do segundo gol, recebeu elogio do Coutinho e até do Zubeldia, técnico do Fluminense. Tem jogador muito desequilibrante, a mi entender, que é Ryan. Tá voando, é um jogador super importante pra gente. É um jogador decisivo, demonstrou o ano inteiro isso. O que o Vasco precisa fazer para passar de fase amanhã contra o Fluminense no Maracanã lotado mais uma vez? Manter a mesma pegada. Não tomar gol nos primeiros 15 minutos. Se entrar achando que já tá classificado, aí eu acho que fica difícil. Como é que tá o coração, tricolor? Aliviado de ter se classificado para a Libertadores na fase de grupos. Mas a gente quer o título, né? Se o Fluminense entrar com essa mentalidade de vencedor, como é um time de guerreiros, né? Aí tenho certeza que a gente consegue passar. Eu acho que a estratégia, principalmente do Fluminense, ela tem que ser uma estratégia mais agressiva, até porque o Fluminense tem muita dificuldade de fazer gol. Você acha que o Fluminense tem que fazer alguma coisa em relação ao ataque? O Everaldo, acho que para mim não pode jogar o jogo todo. Ele tá meio que fugindo da responsabilidade, dá para sentir isso. Então acho que
tem que preparar o Cano ou o John Kennedy aí para entrar e entrar com tudo. E o Canóbio fazendo a diferença voltando também? O Canóbio faz muita diferença porque é um motor, né? Um dínamo ali no time. Outro grande jogo, equilibrado, com momentos de domínio de um lado e do outro, com as duas torcidas participando como foi. Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com o jogo que foi de quarta-feira. Eles experimentam, curtem e tiram onda nas redes sociais, mostrando o dia a dia. Boa tarde para você, Bruno. Acima de tudo, jogo bom, jogo legal de assistir, de acompanhar, né? Um bom clássico, né, Bruno? Boa tarde, Boni, boa tarde a todos. Foi um jogo legal, sim, jogo bom, sim, um jogo em que está totalmente aberto. O Vasco venceu merecidamente. O Fluminense não fez um jogo ruim, não acho que o Fluminense fez um jogo ruim, não. O Vasco faz o gol, o segundo gol no finalzinho, poderia ter saído do outro lado, mas no segundo tempo o Vasco foi melhor. Então o Vasco estava mais próximo do gol. E foi uma partida aberta, né? Desde o primeiro tempo, o Vasco não é um time que fica atrás se defendendo, o Fluminense também até fazer o gol, pelo menos tentava buscar o ataque, depois teve uma postura um pouquinho mais defensiva, mas foi um ótimo jogo aberto, foi um jogo mais legal que o jogo de quarta-feira. Eu não estou falando de resultado, o Corinthians ganhou merecidamente, quarta fez uma grande partida no Mineirão contra adversário difícil. Estou falando para quem sentou para assistir o jogo, não para quem torce para um ou para outro time. Para quem não torce para ninguém, sentou para ver o jogo de ontem foi um jogo mais aberto, mais legal. O Vasco sai na frente e aí tem algumas coisas, né? Antes do confronto, todos falávamos, e era natural, que o Cruzeiro e o Fluminense tinham favoritismo porque eles fizeram um ano melhor, um campeonato brasileiro bem melhor do que Corinthians e Vasco, mas também, pelo menos da minha parte, da maioria que eu ouvi, sempre fica aquela coisa, o mata-mata é uma competição diferente, né? Ninguém descartou a possibilidade do Corinthians e do Vasco passarem. Pela questão do mata-mata, o Cruzeiro foi o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi o 13º. No duelo de ontem, o Fluminense, quinto do Brasileiro, contra o Vasco, que foi o 14º do Campeonato Brasileiro. Mas o mata-mata ele deixa a coisa muito aberta. E além disso, a diferença técnica, isso eu falo bastante, para mim isso é bem claro nos últimos anos, a diferença técnica entre os times da Série A do Brasileiro, com algumas exceções, quando estão bem, Flamengo e Palmeiras conseguem distanciar um pouco, mas também quando não estão tão bem assim, fazem jogo equilibrado com todo mundo. Aliás, dificilmente, quase todos os jogos fora de casa são difíceis também para Flamengo e Palmeiras, que há alguns anos são os melhores times do continente, mas os outros ali, um bolo que vem depois do Palmeiras e do Flamengo, de 10, 12 times, eles são muito parecidos. E Corinthians, Cruzeiro, Fluminense e Vasco estão nesse bolo aí de 10, 15 times que são muito parecidos. Por que o Cruzeiro foi terceiro, o Fluminense foi quinto, o Corinthians foi 13º, o Fluminense e o Vasco 14º? Por que essa diferença? Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade.